Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 30 de setembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavras de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele nos deu o Espírito, nos introduziu na vida da igreja para a gente exercitar o Espírito, e sermos guiados por Ele. Pelo exercício do Espírito, Ele deseja nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar, qual a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, identificar o seu falar e assim também levar esse falar para outras pessoas, para que outras pessoas também consigam ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 30 de setembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 24, versículo 11. Senhor Jesus, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Ó Senhor Jesus, o título de hoje, reacender o fogo do Evangelho. Ó Senhor Jesus, todos os dias, muitos pecadores estão sendo ceifados para a morte eterna, por não terem ouvido a palavra da salvação. Pois todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Por amar o homem, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados. Basta o homem confessar com a sua boca e crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, será salvo. Tão simples assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus, mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, é importante que haja quem pregue a palavra da fé, o Evangelho da salvação. Todos nós podemos cooperar para o progresso do Evangelho. Vamos pedir ao Senhor para reacender o fogo do Evangelho em nós, restaurando o nosso amor pelas almas. Tomemos as palavras de Paulo como nossas, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos crer no Evangelho, que é o poder de Deus. Ó Senhor Jesus, senão a gente vai ficar envergonhado, sempre achando uma desculpa para não levar esse Evangelho adiante. Ó Senhor Jesus, principalmente nos dias de hoje, onde o Evangelho está diluído, o Evangelho está desacreditado, muitos só querem ouvir o tal do Evangelho da prosperidade, Senhor Jesus, e poucos aí realmente estão preocupados com a salvação, preocupados em tocar no Senhor. Esses dias eu estava ouvindo a palavra de um irmão, um pregador na internet, e ele estava falando sobre isso, sobre essa questão de pouco se percebeu hoje a questão da salvação no Evangelho. Ó Senhor Jesus, e aí ele mesmo falou que ele estava assistindo uma pregação, e aí ali a pessoa ali perguntando para os outros, fala aí qual a bênção que você recebeu. E cada um falando prosperidade, eu recebi isso do Senhor, eu recebi aquilo, eu tinha uma dívida assim e foi paga, e isso e tal. E aí vem uma senhora com muita simplicidade, e fala, poxa, Deus tocou no meu coração, eu senti muita alegria, senti a presença de Deus. E aí a pessoa ali, o pregador ali vira ali e fala, tá, tudo bem, mas agora fala a bênção. Ó Senhor Jesus, a pessoa realmente ali percebeu a redenção de Cristo, viu que o Senhor estava ali, ela sentiu a presença de Deus, mas para a própria pessoa que estava pregando ali, ela achou que aquilo ali não bastava, que a bênção de Deus era simplesmente ela receber alguma coisa, algo notório ali, algo ali a ver com a vida dela, com alguma coisa financeira e tal. Então a própria pessoa ali por estar pregando simplesmente o Evangelho da prosperidade não percebeu que aquela pessoa notou ali a salvação de Deus, notou a presença de Deus. Ó Senhor Jesus, e ele não valorizou. E da mesma forma nós podemos
cai na mesma coisa, né? Ficar simplesmente buscando um Deus para resolver os nossos problemas pontuais, né? Nossas coisas do dia a dia, e deixar de notar a verdadeira bênção de Deus. Ó Senhor Jesus, você está mostrando para nós, né, que hoje muitas pessoas estão sendo ceifadas, né, para a morte eterna por não terem ouvido a palavra da salvação. Muitos acham que realmente, né, receber a salvação né, hoje nem se fala, né, muito em salvação. A maioria das pessoas está simplesmente preocupada em salvar, né, ali o seu bolso, ser salvo do seu problema, né, da sua angústia. Ó Senhor Jesus, né, e não percebe que o principal, né, é receber a salvação de Deus, receber a vida eterna. Ó Senhor Jesus, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Ó Senhor Jesus, o que infelizmente tem acontecido muito hoje, né, pessoas que, né, eu mesmo já ouvi isso, né, na rua, né, pessoas falaram assim, olha, entra aqui, vem aqui receber sua bênção. Né, e aí as pessoas continuarem andando e falam assim, olha, você não precisa entrar para a igreja não, você só entra que recebe a sua bênção e vai embora. Eu fiquei olhando aquilo e falei, ó Senhor Jesus, tem misericórdia. Então as próprias pessoas estão falando, né, vem aqui, né, recebe a sua bênção e vai embora, não precisa se comprometer com nada, não precisa nem conhecer a Deus. Ó Senhor Jesus, quando na verdade a palavra está mostrando para nós, né, que o Senhor quer nos livrar, né, Ele quer nos salvar. Ó Senhor Jesus, porque o verdadeiro problema nosso, né, não são as coisas do dia a dia, mas sim, né, o fim de tudo, né, onde o Senhor vai voltar ali, né, para estabelecer o seu reino, e só vai participar ali, né, quem realmente está, né, ali buscando o Senhor, né, buscando a sua salvação. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor Ele quer nos dar a sua salvação, né, porque está mostrando para nós que todos pecaram, né, e o salário do pecado é a morte. E sem derramamento do sangue não há perdão dos pecados. Né? Para o homem poder ser regenerado, ele precisava morrer, precisava derramar seu sangue, mas Cristo veio, né, e realizou essa redenção por nós. Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço, hoje basta que a gente creia, né, algo simples, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né, o próprio Deus, né, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e derramou o seu sangue para perdoar nossos pecados. Então basta que o homem confesse com a sua boca e creia no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e assim ele vai ser salvo. É algo simples, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ó Senhor Jesus. Né? Mas a gente às vezes olha, né, muitos cristãos às vezes têm esse conceito, é só isso? Não, não é só isso não. É só isso sim. Ó Senhor Jesus, que eu já vi muitos cristãos de anos e anos e anos, né? E você dizer para ele, né, que a Bíblia nos garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor, né, será salvo. Né, que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. E aí você vai lá e a garganta dele está trancada, está travada. Ele não consegue dizer que Jesus é o Senhor. Ele não consegue falar Senhor Jesus, porque não consegue ser movido pelo Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. Né, depois de ter essa experiência, né, de pregar o Evangelho e ver várias pessoas ali simplesmente não conseguirem, né, então eu passei a valorizar muito mais o invocar o nome do Senhor. Né, eu poder todos os dias dizer, né, que Jesus é o Senhor da minha vida. Ó Senhor Jesus, né, de eu poder invocar, né, simplesmente dizer Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, é algo tão simples para mim. E eu preciso valorizar por quê? Porque isso é algo que é direcionado pelo Espírito. Se alguém não é direcionado pelo Espírito, não consegue dizer. Ó Senhor Jesus, como toca aqui, né? Como invocarão quem não creram? Ó Senhor Jesus. O simples fato de dizer Senhor Jesus confessa que você crê. Né? Então tem muitos que estão ali, né, Senhor Jesus, baseado em outro evangelho, né, que não é o evangelho da salvação. Então ele não consegue crer. Então por isso que ele não consegue invocar, ele não consegue falar Senhor Jesus, não consegue confessar de todo o seu coração que Jesus é o Senhor, simplesmente pelo fato de não crer. Né, Senhor Jesus. E como crerão naquele de que nada ouviram? Muitos hoje ouvem, né, um Deus que vai dar isso, vai dar aquilo, mas e o verdadeiro Deus? Né? Muitas pessoas não ouviram nada ainda a respeito de Deus. Ó Senhor Jesus. Então eles não conseguem crer, porque não ouviram nada. E como ouvirão se não há quem pregue? Ó Senhor Jesus. Né? Pregar, né, é levar de fato, né, o Evangelho de Deus. Não é só falar, mas é um viver. Ó Senhor Jesus. Né? Se não há quem pregue, né, Senhor Jesus, as pessoas não vão ouvir, se ouvirem não crerão.
se não crerem, não vão conseguir, né, invocar o nome do Senhor. Se não conseguirem invocar, não vão conseguir ser salvos. Ó Senhor Jesus. Né, e aí vão vir outras situações, né, e aí a pessoa simplesmente vai se afastar do Senhor, porque faltou crer, faltou fé, faltou receber, né, o próprio Senhor como salvação. Ó Senhor Jesus. Né, e como tocou, né, todos nós podemos cooperar com o Senhor, com o progresso do Evangelho, pregando, levando a palavra da fé, Senhor Jesus, né, percebendo que essa palavra nos salva diariamente, né, e como ele tocou, né, a gente precisa pedir ao Senhor, Senhor, reacenda o fogo do Evangelho em cada um de nós, restaura o nosso amor pelas pessoas, né, para salvar as pessoas, mas eu preciso falar, Senhor, reacende o fogo do Espírito em mim para que eu seja salvo diariamente, ó Senhor Jesus, para que eu possa ser salvo de mim mesmo, para que eu possa levar esse Evangelho, não me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus, nós precisamos crer no Senhor, continuar crendo, continuar recebendo esse Senhor diariamente. Ó Senhor Jesus, é esse Senhor, né, que vai nos levar, né, adiante, né, vai nos levar a buscá-lo diariamente, né, a tocar na sua palavra. Ó Senhor Jesus, né, Senhor Jesus, realmente, né, livrar aqueles que estão sendo levados para a morte, salvar aqueles que estão cambaleando, né? Aqueles que não têm firmeza, ó Senhor Jesus, e que vão acabar tocando na morte também. Ó Senhor Jesus, né? O Evangelho visa nos dar a vida de Deus, e a gente precisa crescer nessa vida de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos salva no Espírito, nos salva da perdição eterna, mas a gente, para ser salvo da morte espiritual, né? De não contribuirmos com o Senhor, né? De não ouvir o Senhor, né, de não dar valor à palavra do Senhor, a gente precisa que a nossa alma, né, se volte ao Senhor. Ó Senhor Jesus, a gente precisa voltar todo o nosso ser para a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, para a palavra de Deus, né, e assim está queimando no Espírito, sendo fervoroso de Espírito, obedecendo o Senhor, caminhando para a sua vontade. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor deseja de nós. Né? O Senhor tem levantado aqueles, né, que tem trago para nós o Evangelho genuíno, o Evangelho da vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, e assim a gente precisa caminhar todos os dias, né, tocando na sua vontade, né, sendo salvo de nós mesmos, dos nossos conceitos, né, e ouvindo, né, de fato aquilo que pode produzir em nós fé, pode produzir em nós a palavra de Deus, né, ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós se disponha, né, a reacender, né, Senhor Jesus, esse dom que Deus nos deu, né, de invocar o nome do Senhor, de exercitar o nosso espírito, e assim o Evangelho vai sendo levado, né, a toda criatura. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa contar conosco, né, para cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.